Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Explorando o Oculto. No episódio de hoje, segunda-feira, dia 23 de dezembro, já estamos assim praticamente no Natal, já consigo sentir o cheiro daquela comida boa, das coisas gostosas, da família toda reunida, dos presentes, assim, sabem? Estou mesmo assim super no clima de Natal, porque eu adoro o Natal, assim, é das minhas festas preferidas. Adoro todo o cenário, o clima. Eu não sei, o Natal assim é tão gostosinho. Então estou mesmo muito entusiasmada e esse vai ser o nosso último vídeo antes do Natal. Por isso, já aproveito para desejar a todos vocês que nos assistem aqui um Feliz Natal, assim, muito abençoado e que vocês passem perto das pessoas que vocês amam. E é isso. Agora, sem mais demora, já deixem o vosso like para ajudar aqui na divulgação do podcast e vamos ao caso de hoje. O caso de hoje foi assim, eu achei bastante interessante, embora não encontrei assim muito material, muitas coisas documentadas para fazer daqueles casos longos como eu gosto, mas eu acho que tinha aqui alguns detalhes muito interessantes porque esse caso ocorreu assim na fronteira entre dois países, entre Portugal e Espanha, e foi preciso envolver forças da lei desses dois países a trabalharem em conjunto para solucionarem esse caso. Então, assim, foi algo assim que eu gostei muito de ver e por isso resolvi trazer aqui para vocês. Então, vamos ao caso de hoje. Na madrugada de 19 de agosto de 2020, no Centro de Emergências em Pontevedra, que fica em Vigo, na Espanha, começaram a chegar assim várias chamadas de motoristas a dizer que havia um carro parado na Ponte Rande e que um homem teria saído do carro e estava a caminhar na ponte e que ele iria se atirar. O que realmente esse homem acabou por fazer? Ele saltou da ponte e então as unidades de emergências que tinham sido chamadas se dirigiram até o local para fazer as buscas e tentar recuperar essa pessoa que se atirou da ponte. Eles o encontraram e tiraram da água, mas infelizmente já sem vida. Só que praticamente à mesma hora, em Ponte de Lima, em Portugal, isso por volta assim das 6:30 da manhã. Para quem não sabe, assim, a distância entre esses dois pontos é de cerca de 73 quilómetros e pode facilmente se fazer de carro. Eu mesma já fiz essa viagem várias vezes aqui de Portugal para a Espanha, de carro, para outros sítios, mas também principalmente para Vigo, várias vezes. E é uma viagem que se faz bem, é mesmo curta. A GNR, que é a Guarda Nacional Republicana de Portugal, recebeu uma chamada dizendo que um Jeep se despistou na freguesia de Gonduf, em Ponte de Lima, e o Jeep tinha uma matrícula espanhola. No interior do Jeep estava, assim, para a surpresa de todos, não havia um condutor, uma pessoa ali. Eles encontraram uma cadeira de campismo que estava posicionado para fazer pressão no acelerador do Jeep. Então, assim, dava para ver que aquilo foi intencional. Alguém preparou o carro com aquela cadeira de campismo de forma que o carro se despistasse ali. Então, eles perguntaram a quem estava ali próximo se sabiam de quem era o Jeep. E as pessoas não sabiam, não conheciam aquele carro, não era familiar, mas disseram que ali perto havia um alojamento local. Que são assim casas que as pessoas pagam para ficar lá hospedados, normalmente por um curto período de tempo. Então a polícia dirigiu-se até essa casa, até esse alojamento local, e ao chegarem lá, gente, eles viram pegadas de sangue junto à porta. E viram que haviam também vidros partidos,
o que já demonstrava que algo não estava bem. E quando entraram naquela casa, viram que o cenário era bem pior. Havia sangue no chão e eles encontraram um corpo mutilado. E era de uma forma tão brutal que dava para ver partes de dentro do corpo a saírem para fora. Assim, cérebro e intestinos e coisas assim, sabem? Não vou detalhar muito para não ser muito pesado, mas via-se mesmo partes do corpo para fora. Como eles sabiam que naquela casa havia um homem e uma mulher hospedados e só encontraram o corpo do homem, partiram do princípio que quem tinha cometido aquele crime seria a mulher que nesse momento se encontrava desaparecida. Eles então ficaram por ali a fazer as investigações, a tentar perceber o que é que tinha acontecido ali, né? Até que eles viram uma mulher loira e foram falar com ela. A mulher tinha as mãos atadas atrás das costas e tinha as mãos todas cortadas. Ela estava assim em um estado de choque, quase imóvel. Ela usava uma camisola branca, mas estava tão cheia de sangue, e assim, mal se conseguia ver que era branca. Parecia ter mudado de cor e era tudo sangue. A polícia então falou com ela e ela disse que quem fez aquilo foi o ex-companheiro dela, chamado Carlos. Aqui agora, gente, lembram do homem que se atirou da ponte que eu vos contei logo no início do episódio? Esse homem se chamava Carlos Chante. E sim, era o ex-companheiro dessa senhora que se chama Núria Rodrigues, de 40 anos de idade. Ela tinha colocado um fim na relação deles de mais de 10 anos. Alguns dizem que eles foram casados durante 12 anos, mas, ou seja, mais de uma década eles estiveram juntos. Mas, quando ela pôs um fim na relação, ele não lidou nada bem com isso. Eles então viviam em Vigo e ele até tinha boas relações sociais e os dois tinham assim uma empresa têxtil, só que após a separação, Núria seguiu com a sua vida. Ela então conheceu Luís Miguel, que era o homem com quem ela estava de férias em Portugal. Eles se conectaram e começaram a namorar. E aquela era, assim, a primeira vez que eles iam de férias juntos, enquanto casal. E por isso estavam em Ponte de Lima. Era um lugar perto de Vigo, como eu já vos disse, então era bom para eles e ela se sentia, assim, segura e à vontade lá. Mas, infelizmente, dias depois, Carlos chegou ao local. Ele sabia onde eles estavam porque ele colocou um GPS, ele colocou um GPS no carro de Núria, que era para saber sempre onde ela estava. E decidiu ir até lá convencê-la a voltar para casa. Ela não foi com ele, né? E eles não voltaram a ficar juntos, não o viram mais, mas chegaram a ouvir assim ruídos em volta da casa e por isso acreditavam que ele estava por ali a vigiá-los. A Núria então contou para a polícia que no dia 18 de agosto de 2020 eles ficaram a ver TV ali no sítio onde estavam hospedados até por volta das 3 horas da manhã e depois foram para a cama. Eles então ouviram ruídos vindo da cozinha e o Luís foi até lá ver o que se passava, né? Então Carlos estava dentro da casa, com uma katana em uma mão e um machado na outra. Luís logo recebeu um golpe, mal entrou assim na cozinha, que o deixou nocauteado
e de seguida Núria também apareceu na cozinha. Então ela chegou lá sem entender nada. Carlos logo a amarrou em uma cadeira com uns cabos e nesse momento ele virou-se para o Luís. Ele esfaqueou-o, bateu nele, deu-lhe socos. Assim, foi mesmo algo tenebroso. A polícia acredita que aqueles golpes todos foram além de só querer matar o Luís. Ele queria brincar com a situação. Para a polícia, Carlos queria muito mais do que simplesmente matar Luís. Ele queria brincar com a situação e, em uma espécie de vingança, mostrar a Núria que ela nunca o deveria ter deixado. Então, depois daquilo tudo, Carlos pegou em um facão e cortou os órgãos genitais do Luís, como um recado final a Núria. Porque ele fez tudo aquilo na frente dela, sim, ela tinha que estar lá a ver tudo, e quando estava prestes a amanhecer, né, assim no clarear do dia, ele agarrou nela e queria ir embora dali com ela viva. Mas, assim, gente, quando eles estavam fora da casa, Carlos já percebeu que ele tinha esquecido do telemóvel. Então ele voltou para dentro da casa e ele decidiu ir buscar o telemóvel. Assim, nesse meio tempo que ele se virou, né, para entrar na casa, foi aí que Núria aproveitou, fugiu e se escondeu. Ele ainda a procurou, mas não a encontrou, e como estava a ficar sem tempo, ele então decidiu pegar o jipe de Núria e mandá-lo pela costa abaixo, para que ela não tivesse como sair dali. Ele então pegou em seu carro e foi para Vigo. Jipe esse que a polícia, como eu já vos disse, tinha encontrado no fundo da encosta. Ele então pegou em seu carro e foi para Vigo. A polícia acredita que ele queria pegar Núria e tirar a vida deles, os dois, talvez por asfixia, por monóxido de carbono, porque eles encontraram depois tubos no porta-malas dele. O que dava essa ideia, então, pelas provas que eles encontraram, eles pensaram que esse seria o plano inicial. Mas como Núria conseguiu fugir, ele então viu-se obrigado a pensar em uma outra alternativa. Então foi aí que ele foi até a ponte errante e pulou. Núria ficou no esconderijo, cheia de medo, né, apavorada com toda aquela situação, quem não estaria. Então ela só saiu dali do seu esconderijo quando ouviu a voz de uma vizinha com quem ela já tinha falado nos outros dias, em que ela estava ali naquele local, né? Dias antes, ela acabou conhecendo alguns vizinhos. Então, quando ela ouviu a voz dessa senhora, ela saiu. Estava cheia de medo, né? Que Carlos voltasse para lhe fazer algum mal. E foi aí que ela encontrou a polícia, falou com eles. Ela foi levada para o hospital e veio-se a saber todos esses detalhes, porque até então havia um homem que tinha saltado de uma ponte em Espanha, havia um jipe que foi encontrado pela polícia em Portugal e havia essa casa cheia de sangue na porta, com um corpo lá dentro, e só depois de Núria aparecer é que se conseguiu juntar todas essas peças e conseguiu-se saber que tanto o caso da ponte, né, da Ponte Grande em Espanha, como os acontecimentos ali em Portugal estavam todos conectados. Vizinhos ali perto, né, da casa de turismo onde eles estavam alojados, disseram que eles tinham já avistado Carlos ali no local, né, uns dias antes do ocorrido, né, e que também chegaram a vê-lo, né, a conversar com Núria, insultando ela e chorando desesperado, só que depois ele foi embora
que bate com aquilo, né, que eu vos falei, que ele foi até lá tentar convencer Núria a voltar com ele, mas sem sucesso. Só que os vizinhos disseram que apesar do homem ter ido embora, o seu carro, que era um BMW preto, foi visto ali nas redondezas da casa várias outras vezes. Um amigo de Carlos veio a dizer que ele ficou extremamente espantado com tudo aquilo. Ele disse que realmente, desde a separação de Carlos com Núria, ele, que era um homem muito extrovertido e falador, andava mal, andou assim mal durante alguns meses, andava sozinho na rua como uma alma penada, cabisbaixo e triste. Mas que ao mesmo tempo custa-lhe imaginar ele a fazer uma coisa dessas. Ele disse, ele não tem perfil para esta selvageria. Disse que Carlos era um bom rapaz e que achava que era uma boa pessoa. Assim, gente, aqui, nesse caso, a polícia, como eu vos disse, a polícia espanhola e a portuguesa trabalharam assim em colaboração e por isso conseguiram solucionar esse caso assim super, super rápido e eles ambos, né, elogiaram essa colaboração e principalmente a força de Núria ao relatar tudo o que tinha acontecido, mesmo pouco tempo depois, né, daquele crime brutal dela ter assistido tudo aquilo e achar que ela mesma seria a próxima vítima. Então, ela ter relatado tudo aquilo de forma tão detalhada, assim, facilitou mesmo a resolução do crime. Bom, gente, esse foi o caso de hoje, assim, um caso muito curto, como eu vos disse, eu queria ter muito mais informações sobre ele, mas foram essas as coisas que eu encontrei. Eu assisti esse relato num documentário que está na Prime Video, que eu vou deixar o nome na descrição porque agora não me recordo, mas na descrição do vídeo vocês vão encontrar. Mas no documentário falam assim muito pouco também do caso, algumas coisas do que aconteceu, não tem muito mais desenvolvimento. Mas eu achei o caso muito interessante, assim, é algo muito recorrente que nós já vimos imensas vezes. Quando alguém termina uma relação da outra parte, principalmente os homens, não aceitarem isso a bem, tirarem a vida da ex-parceira ou, nesse caso, o do atual companheiro, né, da sua ex-parceira. E se bem que aqui, por tudo que vemos, acho que a ideia era matar Luís Miguel, matar Núria e tirar a sua própria vida. Então, assim, tudo por não aceitar que eles tinham que seguir dali em diante a vida deles em separado, que já não podiam ser um casal. Assim, é algo extremamente triste porque várias vidas, e digo mais, acredito que várias famílias, né, foram destruídas com essa situação. Não sei como está a Núria hoje em dia, mas acredito que traumatizada, porque tu vês uma pessoa com quem estás a ter uma relação ser morta na tua frente, torturada e daquela forma brutal, não deve ser fácil, assim, ninguém merecia estar na pele dela. Então, digam nos comentários o que vocês acham. Se quiserem sugerir algum caso para eu contar aqui para vocês, também aceito sugestões. Comentem, compartilhem, falem comigo, vamos trocar ideias. Se quiserem deixar algum relato para eu ler assim no próximo episódio, também estejam à vontade. É isso, pessoal. Novamente vos desejo um Natal excelente. Aproveitem e até o nosso próximo episódio. Espero que vocês arranjem um tempinho entre as festas para explorar o oculto, mas, como sempre, com moderação.